Pessoal, olha só, vou falar de uma maneira rápida, tá? Ninguém pode interromper, não vou responder nada nesse instante, porque senão a gente vai demorar muito. Então, quem tiver alguma pergunta para fazer no finalzinho, anota depois me pergunta, tá? E eu vou falar assim, tudinho, o que pode cair assim em prova. Vão cair 10 questões para cada aluno responder. Então, serão 10 questões, sendo que vocês vão botar o diagnóstico do órgão, a região, se tiver região para botar. Tem órgão que não tem região, tá? Os que tiverem região, vocês vão colocar que região e vão colocar abreviadas 3 justificativas no mínimo, tá? Que identifiquem aquele órgão como o diagnóstico que vocês botaram e que estejam presentes no campo, tá? Não adianta colocar alguma coisa teórica, porque não adianta, né? Tem que ser o que está colocado no campo. Então, algo que esteja presente no campo que indicou vocês que vocês chegaram aqui no diagnóstico, tá certo? É somente isso, é só passar com a folhinha do papel, dar o diagnóstico, a região e escrever rapidamente 3 justificativas. Pode abreviar todas as palavras, tá bom? Quem quiser escrever mais justificativas, quem acha que se sente mais tranquilo em escrever mais, pode escrever mais, porque a gente, quando desconta ponto, desconta menos. O diagnóstico e a região valem metade da questão, meio ponto, e os outros meio pontos valem as justificativas. Tá certo? Então, eu vou pedir a vocês fiquem bem quietinhos, eu vou falar de uma maneira rápida e direta. Não vou demorar, porque são muitas láminas. Eu tirei algumas, tá? Porque são repetidas, então eu vou mostrar as que são bem diferentes. Essa é a lâmina de número 1. É o lábio ou transição labial. Então, o diagnóstico é lábio ou transição labial. E aqui a gente geralmente vê essa lâmina no aumento menor, né? Mostrando as várias áreas da transição labial. Todo esse lábio, ele é revestido por epitélio pavimentoso estratificado, que varia de queratinizado, né, a paraqueratinizado, o epitélio que tem menos queratina, mais espesso, e um epitélio não queratinizado aqui, ó, bastante espessado, mas já sem queratina. Então, o epitélio é variável, ele vai de queratinizado a não queratinizado, e esse órgão todo apresenta várias estruturas que são importantes para diagnóstico, como, por exemplo, os folículos pilosos na parte mais externa do órgão, as glândulas sebáceas acopladas a ele, o tecido conjuntivo frouxo e denso, né? Denso não modelado dessa região aqui, que vocês estão vendo. Então, tem o denso, tem o tecido conjuntivo frouxo, podem apresentar tecido um pouco mais denso e outras estruturas importantes que vocês veem aqui, como glândulas, né? Algumas glândulas sudoríparas são aparentes nessas regiões, vocês podem encontrar também. E uma área bem importante aqui é a parte da musculatura. Nessa porção mais interna do lábio, na mucosa labial, a gente vê aqui, ó, feixes de músculo, que esse é um músculo estriado esquelético, que é chamado músculo orbicular. Então, naturalmente, geralmente o músculo está aqui presente em diversos cortes, né? São feixezinhos transversais, às vezes longitudinais, às vezes mais oblíquos, que se apresentam aqui em todas essas regiões. Vasos sanguíneos aqui, ó, uma artéria do tipo muscular, muitas terminações nervosas como essas aqui, ó, são terminações nervosas, né? Mas várias estruturas vocês podem usar aqui, várias justificativas para vocês acrescentarem aqui para diagnóstico da transição labial ou simplesmente lábio. Então, diagnóstico é lábio ou transição labial, vocês poderão escolher 3 das justificativas, ou mais, podem colocar mais, quem quiser escrever transição labial, epitélio tal, 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 variando para tal, mais conjuntivo frouxo, por exemplo, mais glândulas, ou mais células, ou glândula sebácea, ou folículo piloso, podem colocar, de maneira que a gente entenda o diagnóstico, né, e as justificativas, está correto. A gente só tem essa lâmina de lábio na caixa, e passamos então agora para a lâmina número 2. A lâmina número 2 é uma lâmina que já nos mostra aqui regiões de mandíbula, né? E nessa região da mandíbula a gente vai encontrar vários germes dentários, que são as regiões
iniciais da formação de um dente para a gente. Aqui, ó, o germe dentário mais simples que a gente encontra é desse tipo, onde nós vemos as camadas. É fácil identificar o germe dentário. Ele apresenta uma parte interna de polpa ou papila dentária. A parte mais interna celular são os odontoblastos, bem próximos à região da polpa. Depois uma região de pré-dentina e dentina, que é essa parte mais lilás, a clarinha e um pouco mais escurecida. Essa coloração avermelhada ou vinho é o esmalte. Aqui é um espaço virtual, não é real esse espaço. Ele foi formado porque o esmalte estava aqui presente e foi desmanchado, né, pela técnica histológica. E aqui nós estamos observando uma outra camada que forma esse esmalte, que são os ameloblastos. Por fora a gente vê a região do saco dentário, né? E por fora ainda, que ajuda a gente a diagnosticar esse germe dentário, o tecido ósseo se formando, o osso alveolar, por ossificação intramembranosa, onde nós vemos muitos osteoblastos na pontinha e muito mesênquima aqui presente. Essas membranas mesenquimais aqui indicam a formação desse osso, que é o osso alveolar. Então, o diagnóstico dessa região é germe dentário, ou dente embrionário, ou dente em formação, como queiram, colocando então as justificativas, né, escolhendo as justificativas que vocês melhor usaram, ou mais usaram para diagnóstico desse germe dentário. Já a lâmina 3, nós temos várias lâminas que representam germes dentários. Já a lâmina 3 nos mostra a mesma coisa em outra coloração, né? Uma coloração mais esverdeada, é uma coloração em tricrômico de Golmore, mas é idêntica. A coloração é idêntica, ela mostra as mesmas camadas da coloração em HE. E a gente observa aqui também, interessante essa lâmina, as camadinhas estão bem presas aqui na ponta, ó. Reparem que na extremidade aqui, final aqui, ó, embaixo. Nós temos aqui a mesma coisa, polpa ou papila, vasos sanguíneos presentes. Aqui é um artefato de técnica, se soltou uma parte aqui, mas aqui nós estamos vendo odontoblastos, né? Geralmente os núcleos estão ligados à polpa. Aqui nós estamos vendo em verde, claro e verde escuro, a pré-dentina e a dentina. Nesse tom meio vinho, meio escuro, e essa área que está se soltando aqui, a gente já tem a região do esmalte meio misturada aqui, né, com a região da dentina, mas o esmalte está aqui presente. E aqui nós estamos vendo os ameloblastos que formaram o esmalte. O saco dentário e todas as estruturas que estão do lado de fora da região dentária, os ligamentos, né, ligamento dentário. E para reforçar o nosso diagnóstico, sempre aqui presente o osso alveolar, né, que indica para a gente facilmente que isso aqui é um germe dentário, ou um dente em formação, ou um dente embrionário, um dente jovem. É uma ossificação intramembranosa, onde a gente presencia muita célula mesenquimatose, célula jovem, que ainda não se diferenciou nos tecidos, né, adultos. Então, é uma lâmina, está bem bonita essa lâmina, é a lâmina de número 3 da caixa de vocês. Depois nós queremos dizer a vocês que a gente não usa só lâminas da caixa, a gente usa lâminas de outras caixas, mas o que importa é a organização, né? E não a coloração. Aqui eu adendo só a falar da coloração. Então aqui nós estamos observando já germes dentários de outra forma, eles já não têm aquela forma pontiaguda. Aqui a gente já pegou uma parte inferior do germe dentário, é um germe dentário na sua base, onde a gente está vendo também a papila ou a polpa dentária, que vai até o finalzinho do dente. Também vemos aqui a região dos odontoblastos, formando essa grossa camada aqui de dentina, né? E aqui uma linha bem regular, muito delicada, muito mais delicada do que o esmalte, bem fininha, que é o cemento. E aqui por fora, os cementoblastos, os cementócitos que já está bastante formado esse cemento aqui, essa linha divisória. Então aqui já é uma outra forma do germe dentário, né? Uma outra área que foi cortado na base do dente. Mas nós estamos vendo já outra estrutura que é o cemento. Mas a organização é mais ou menos a mesma. A papila, os odontoblastos, a pré-dentina com a dentina. E aqui a gente está vendo essa linha divisória mais escura que vocês estão vendo aqui na pontinha da seta. O cemento e os cementoblastos ou cementócitos, tanto faz. Aqui fora também a gente vê uma imagem um pouquinho diferente. A gente já vê um osso bastante desenvolvido. Reparem, ó, esse osso aqui em rosa, clarinho. Esse é o material ósseo, né?
que já está bem juntinha, a trabécula uma com a outra, já formando canais de ráveras aqui, né? Alguns sistemas de ráveras formados nesse osso bastante compacto, nessa região interna, lá e profunda do osso alveolar, que já está bem desenvolvido aqui, demonstrando a presença de um osso já mais compactado, já não é tão jovem aqui a formação óssea, né? Mas está mostrando também, envolvendo o germe dentário, esse outro tipo de organização. Então, esse é um germe dentário também, não preciso escrever que é de outra região, somente germe dentário, e dentro da justificativa, vocês vão colocar a polpa, papilas, odontoblastos, a dentina, e coloquem o cementoblastos ou cementócitos, é a mesma coisa. Na lâmina número 5, já estamos na região da língua. A gente vai ver que a língua sempre é do mesmo jeito a região dorsal. Essa sim é necessário que se coloque a região, né? Então a gente vai ver sempre as papilas, que indicam para a gente que a região é dorsal. O revestimento sempre é o epitélio pavimentoso estratificado, que pode ter queratina ou não, a camada córnea está presente ou não. Nesse caso a gente tem queratina, a camada córnea na superfície do epitélio, formando essas papilas pontiagudas aqui, que são as papilas filiformes. Então, dentro das justificativas, a gente pode botar língua, região dorsal é o diagnóstico. Dentro das justificativas, obrigatoriamente vai aparecer o nome da papila que está aqui presente, né? Papilas filiformes presentes aqui nessa área focalizada. A maioria aqui são papilas filiformes. Logo abaixo, tecido conjuntivo frouxo ou lâmina própria no sistema digestivo. A gente costuma chamar esse conjuntivo de lâmina própria. Aqui embaixo nós temos músculo estriado esquelético em várias direções, isso é uma justificativa importante, a presença de músculo. E às vezes dá para a gente observar, se eu mudar aqui de região, dá para observar uma vez ou outra algumas glândulas, vamos ver se a gente acha aqui, algumas glândulas, dependendo da área focalizada, a gente pode encontrar, né, alguma glândula, alguns ácidos, achamos aqui, ó, vou mostrar agora para vocês, os ácidos serosos, reparem, eles são bem escurecidos, diferentes da musculatura estriada esquelética, a musculatura é um rosado escuro, o ácido é mais arroxeado, misturados aqui, ó, a postos transversais de músculo, esses ácidos formam uma glândula exócrina acinosa serosa. Essa aqui não tem nome, a gente está abaixo das glândulas, das papilas filiformes, não tem nomenclatura específica. Então, diagnóstico, língua, região dorsal.